Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, domingo, dia 20 de setembro, estamos caminhando, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, é com muito prazer, com muita alegria que nós estamos de volta à casa do Senhor. A nossa primeira palavra é de gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui. E a nossa segunda palavra também vem de gratidão a toda a nossa igreja, a todos os irmãos e irmãs que estiveram durante esses dias orando, intercedendo aos céus pela nossa saúde. E graças a Deus estamos bem, estamos caminhando e somos gratos a Deus e grato a cada um de vocês pelo que vocês têm feito por nós. Mais uma vez também quero agradecer a Deus pela vida, dos nossos irmãos que estão aqui conosco, da transmissão, da equipe técnica. Também agradecer a Deus pelo Ministério de Louvor, que tem sido bênção para nós. A toda essa equipe que ao longo desses 6 meses não tem em nenhum momento deixado, de estar aqui presente para que o culto chegue até a sua casa com qualidade. Eles estão se esmerando a cada dia para que o melhor seja transmitido e apresentado a você que está aí em casa. Agradeço também aos irmãos que estão todo domingo agora pela manhã se inscrevendo para estar aqui nas nossas reuniões abertas à igreja, pública. Tem sido uma bênção. E você que ainda não veio, faça a sua inscrição, que domingo que vem, se Deus quiser, às 9 horas da manhã estaremos aqui de volta para a glória de Deus e certamente para a nossa alegria. Irmãos, neste momento eu gostaria de convidar a você a abrir a palavra do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao versículo 41. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41. É o texto que teremos hoje da parte de Deus, a mensagem para os nossos corações. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41. Mas antes, eu quero convidar você aí onde você está na sua casa, aqui também, os irmãos que estão aqui conosco, fechar seus olhos. Vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor Deus, somos gratos pelo que o Senhor tem feito por nós. Já agradecemos pelo que o Senhor irá fazer por nós, porque eu sei que Tu és um Deus que acompanha o Teu povo em todo o tempo. Enquanto o Teu povo caminhar por esta terra como peregrino, Senhor Deus, nessa terra estranha a nós, porque não somos daqui, o Senhor continuará diante de nós. Porque eu quero declarar nesta noite, Deus, porque somos totalmente dependentes do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós já estaríamos sendo consumidos, derrotados, vencidos. Mas o Senhor tem sido o nosso escudo forte. O Senhor tem sido o braço forte diante de nós e tem nos erguido, tem nos favorecido. Tem, Senhor Deus, feito o Teu povo caminhar em tempos tão difíceis. Então, Deus, receba a nossa gratidão, mas também continue, Deus, nos abençoando. Em especial, nesta noite, esteja com os nossos irmãos enfermos, esteja com cada lar que nos assiste neste momento, esteja aqui conosco, Deus, na Tua casa, com essa equipe que o Senhor preparou para estar aqui na Tua casa nesta noite. Fala aos nossos corações. Quero declarar, Deus, que sou totalmente dependente de Ti, que se o Senhor não falar, não agir, nada conseguiremos falar nesta noite. Mas nós cremos que o Senhor irá falar, que o Teu Espírito irá manifestar e algo novo irá acontecer entre nós. Por isso, nesta noite, Deus, venha abastecer o Teu arraial da Tua glória, da Tua unção e nos abençoar. Estamos carentes do Senhor, Deus. Nos ajude, por misericórdia, em nome do Senhor Jesus e com o perdão dos nossos pecados. Amém. O texto de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 a 41, tem como título na nossa Bíblia: a morte que havia na panela é tirada. A morte
que havia na panela. E esse mesmo tema que está na nossa Bíblia, na tradução Revista Atualizada de Almeida, completa dizendo que a morte que estava na panela é tirada, graças a Deus. E o texto nos fala assim, a partir do verso 38. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de coloxítidas e voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela, graças a Deus. A morte na panela. Depois Eliseu voltou para Gigal. Nesse tempo a fome assolava aquela região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo. E essa ordem está aí no versículo 38 da palavra de Deus que nós acabamos de ler. Assentados diante dele, disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos do profeta. Essa é a ordem. E este é um episódio interessante, um episódio que nos chama a atenção. Aonde aconteceu é Gigal, e Gigal significa uma roda. Talvez aqui um local de habitação de profetas, e fica localizado ali ao norte de Israel. Foi um dos primeiros seminários de profeta. O texto é muito claro que ali estavam os alunos, aqueles que acompanhavam o profeta Eliseu e aprendia dele, conforme a palavra de Deus, a orientação de Deus é dada ao profeta Eliseu. Isso também nos faz lembrar do nosso mestre maior, do nosso Senhor Jesus, quando aqui na terra escolheu 12 discípulos e ali também ensinava e ministrava a eles, quanto também ministrava a multidão, algo comum. E Eliseu neste momento também era aquele profeta que ensinava, o professor. Então ali podemos considerar que foi um dos primeiros seminários de profetas, daqueles que proclamam as boas novas de salvação, em que os alunos se assentavam em círculo ao redor do profeta mestre, algo que nós fazemos hoje também na escola dominical, quando estamos aqui com os nossos mestres, nossos professores e estudamos. Creio também por você ser um pai ou uma mãe que tem um sacerdócio universal, quando senta à sua mesa, abre a Bíblia e começa a lhe ensinar aqueles aprendizes de profetas, de servos do Senhor, de ovelha do Senhor, que são os seus próprios filhos. É uma metodologia antiga, é algo prático, algo necessário para as nossas vidas também nos dias de hoje, e algo que praticado já há muitos e muitos anos, e a Bíblia relata isso. E é nessa época que havia ali em Gigal fome, uma fome naquela região, e quando há fome, querido, ninguém é exigente quanto ao que há de comer, não é verdade? Ninguém é exigente quanto ao cardápio, come-se o que é colocado sobre a mesa. A verdade é essa. Não sei se nós aqui podemos dizer essa palavra, eu tenho fome. Talvez em alguns momentos mais longe que a gente pode dizer assim, eu tenho necessidade de me alimentar. Está na hora do almoço. Mas fome é aquela situação que você não sabe o que vai ter no café da manhã, não sabe o que vai ter no almoço e não sabe o que vai ter na janta. E essa rotina se repete dias e após dias diante de nós. Isso é fome. Quando você não tem certeza do que vai comer, quando você sabe que não existe o que comer. E neste momento eles estavam vivendo este momento de fome em Gigal, e é certo que eles não tinham ali a preferência do que ia comer. O que seria colocado na panela, certamente eles comeriam, porque a fome de fato existia. Então o profeta Eliseu viu que essa turma de profetas estava extremamente faminta, e não teve dúvida, suspendeu a aula, suspendeu aquele momento de aprendizado, porque também com fome
ninguém consegue aprender, é o que nós estamos vivendo nesses dias. Com fome, nós não conseguimos sequer levar a palavra de Deus às pessoas, por isso que esta igreja tem tido um ministério de assistência social fora do comum, que nós temos feito nesses dias, há 6 meses, distribuindo aí alimento a muitas famílias ininterruptamente, porque sabemos que com fome não tem como sentar ao lado da palavra de Deus. Com fome não tem como você trabalhar, com fome não tem como você realizar os seus projetos e os seus sonhos. E ali o profeta Eliseu percebeu isso. Não é hora de ensinar, não é hora de pregar, não é hora de falar, é hora de alimentar. E mandou ali um daqueles alunos a procurar alimentos, procurar as ervas do campo e ali fazer um ensopado para todos eles. Então um dos discípulos de Eliseu rapidamente foi ao campo apanhar alguns legumes, mas também encontrou ali uma trepadeira, apanhou alguns dos seus frutos, voltou ao grupo, cortou em pedaço e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era aquilo que estava sendo colocado na panela. O versículo 39 nos fala assim: então saiu ao campo apanhar ervas, e achou trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colocitidas, e voltou e a cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Olha o que a fome faz. Alguém já disse que a pressa mata mais do que a fome. E talvez esse foi o ponto de extrema importância quando esse veneno foi lançado à panela. Ninguém conhecia, e pela pressa aquele menino lançou a panela na esperança de saciar a fome daqueles que estavam ali necessitando de comer. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Isso está no versículo 40. Depois de derem de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer, queridos, com fome e agora envenenados, porque havia morte na panela. A comida estava envenenada, a planta era tóxica e os alunos corriam perigo de morte. Então gritaram: a morte na panela. E diante desse texto nós queremos extrair algumas lições práticas, algumas reflexões para o dia de hoje, para o tempo presente. É notório e conhecido que nós estamos vivendo um tempo extremamente diferente, para esta geração nunca vivenciado, aonde nós vivemos uma pandemia, onde nós estamos vivendo que, consequência dessa pandemia, muitos perderam o seu emprego, em consequência dessa pandemia, muitos estão adoentados, em consequência dessa pandemia, muitas pessoas foram separadas, em consequência dessa pandemia, muitas coisas que fazíamos antes deixamos de fazer. A vida está diferente, os nossos hábitos, nossos costumes estão sendo modificados a cada tempo, a cada momento, para que não possamos encontrar a morte na panela, para que não venhamos encontrar a morte em algum lugar que porventura estejamos presentes. E a primeira reflexão que eu trago a esta noite a cada um dos irmãos é que a igreja precisa, em tempos de crise, em tempos de aflições, ajudar aos necessitados, aqueles que precisam, não somente com as nossas orações, não somente com os nossos joelhos dobrados, clamando aos céus, que proteja os profissionais de saúde, que cure as enfermidades, que cure os enfermos, não somente para que venha a vacina em tempo oportuno, mas também que nós possamos orar para que pessoas que podem ajudar venham favorecer aqueles que necessitam. Se nós olharmos todo o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 44, nós vamos destacar 4 situações, irmãos. Entre elas o texto básico que lemos e aonde nós vamos nos concentrar a mensagem de hoje, mas nós precisamos abrir esse parênteses e dizer que a igreja precisa acudir, precisa sair em socorro aos necessitados. E hoje, quando eu falo sair em socorros, não somente ficar na nossa oração, mas também levar a comida, levar o alimento, levar aquilo que eles precisam
para que eles possam continuar sentado à roda, aprendendo a palavra de Deus, sentado ouvindo a palavra de Deus, que possam caminhar até a igreja para ouvir a palavra de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 4, nós vamos perceber que Eliseu, um grande profeta de Deus, que tinha a porção dobrada do espírito de Elias, um homem tremendo, cheio de poder, e que era profeta no lugar de Elias, que substituiu Elias, agora se vê em situações de extrema necessidade do povo, e ele mesmo os acode de forma maravilhosa. Eu quero destacar que nesse capítulo são 4 grandes feitos extraordinários de Eliseu. Primeiro, ele socorre uma viúva pobre e lhe dá sustento para o resto de sua vida. Nós sabemos do azeite ali para aquela viúva, sustentando aquela viúva. Ele dá sustento para o resto da sua vida. Depois ele é ajudado por uma mulher que o acolhe, lhe prepara um lugar especial sempre que passava ali em jornada. Em retribuição ele ora a ela, já idosa, sem filhos, e ela fica grávida. Ela dá à luz a uma criança, e depois esse menino vem a morrer. E novamente Eliseu ora, e esse menino vem a ser ressuscitado. 2 momentos de extremo poder, de extrema glória para Deus, realizado ali pelo profeta Eliseu. Mas tem mais, o que nós acabamos de ler neste capítulo, a comida especial preparada, mas com veneno na panela, por ignorância de quem apanhou as hortaliças. Eliseu ora, põe a farinha na comida, e essa se torna saudável, porque havia fome, e a fome mata, a fome nos leva a comer a qualquer coisa que é colocada diante de nós. E por fim, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver Eliseu, que alimenta 100 homens com comida, com pães que sobrou, quando dava apenas para 10 pessoas. Ele alimenta 100 homens com 10 pães. Na verdade, houve ali uma grande multiplicação dos pães da proposição. E creio que é a primeira multiplicação dos pães encontrada na Bíblia. Nós vamos ver isso por 2 vezes no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, mas nós vamos ver Eliseu fazendo isso no Velho Testamento, alimentando 100 homens com apenas 10 pães. São esses 4 fatos e 6 maravilhas que se sucedem nesse capítulo 4 de 2 Reis, nas mãos do profeta Eliseu. E eu quero destacar, como nós falamos, o terceiro fato, e essa maravilha de que há fome na panela, a morte na panela, há veneno na panela, é o que nós vamos tratar de uma forma mais eficaz nesta noite. E eu quero aprender nesse texto, a primeira lição é que a morte na panela pode existir dentro de qualquer estrutura sólida e organizada. A morte na panela pode acontecer em qualquer outra situação. Podemos ter uma comunhão uns com os outros dentro da igreja, mas a morte pode acontecer. Podemos ter a Bíblia como regra de fé e prática, mas a morte pode acontecer. Podemos ter um excelente líder em nossa igreja, mas a morte pode acontecer. Podemos ter uma família extremamente estruturada, uma família abastada, uma família onde todos têm condições plenas de sobreviver e existir, mas a morte pode acontecer. Ou seja, em todo e qualquer lugar pode haver veneno na panela, e aqueles que experimentam deste veneno podem também experimentar a morte. A morte está presente em todo e qualquer lugar, e não existe lugar que possa ficar sem a presença dela. Alguém já diz que a maior verdade da vida é que a morte existe. Isso não foi diferente ali com Eliseu. Eliseu é um grande homem de Deus, que tinha porção dobrada do Espírito de Deus. O homem que substituiu o grande profeta Eliseu. O homem que estava em Gigal, lugar de extrema importância para o povo de Deus. O homem que estava ali ministrando a um colegiado, ao ministério de profeta, um seminário de profeta. Homem envolvido com a causa de Deus. As pessoas que estavam ali envolvidas com eles também estavam próximos de Deus, temente a Deus, mas estavam sofrendo a consequência daquele momento. Havia fome em Gigal, e por causa desta fome, querido, a panela foi recheada de veneno e havia morte na panela. Mas graças a Deus, que o Deus de Israel
também está presente nesses lugares. E Ele sempre traz para nós a solução. Ele sempre mostra uma saída aonde não pareça existir um. É esse Deus que sinaliza para nós o que temos que fazer em tempos de aflição. Hoje nós estamos vivendo esta pandemia. Em todos os lugares ela está entrando, em todos os lares, em todas as igrejas nós temos membros que estão doentes, enfermos, em todos os lugares. Mas graças a Deus que Deus está olhando para nós, que Deus está cuidando do seu povo, e estamos vencendo, estamos caminhando, estamos seguindo em frente. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que em qualquer ambiente, em qualquer situação, a pressa pode ser o motivo principal da morte. A pressa pode ser o motivo principal da morte. Eu já falei que a pressa mata mais do que a fome. Olha o trânsito. Quantas pessoas com muita pressa sofrem acidente ou causam acidente e vêm a falecer. No texto aqui, em particular, quando o profeta dá ordem para que alguém fosse ao campo e colhesse ali algumas ervas para que se fosse feita aquele ensopado, aquele cozinhado para aquela equipe de profeta, alguém saiu correndo e foi a procurar, sem dolo no coração, com boa vontade, com alegria, mas foi com muita pressa, e a pressa fez com que ele cometesse alguns erros. O primeiro erro que ele comete em sua pressa é não pedir ajuda a ninguém. Ele vai sozinho, ele vai achando que estava fazendo a coisa certa, mas ele não conhecia as ervas, ele não tinha conhecimento daquilo, mas mesmo assim ele faz, e a pressa faz com que nós muitas vezes possamos fazer as coisas sem conhecimento, sem dar conhecimento. Podemos também na pressa fazer com que não venhamos pedir ajuda. A pressa também muitas vezes nos leva a não querer ouvir conselho de alguém, porque achamos que temos o conhecimento de tudo. A pressa muitas vezes pode nos levar a um engano e pode provocar males às pessoas que estão à nossa volta. O que acontece em Gilgal é que a pressa foi o motivo principal pela qual a morte, o veneno foi lançado na panela. Porque se alguém tivesse parado ali e dito assim, olha, vamos ver, vamos classificar essas ervas, vamos classificar essas plantas, vamos ver qual delas pode, qual não pode. Mas a pressa foi tão grande que tão logo que chegou aquelas ramas de plantas, ela foi picada e já foi lançada direto à panela e feito ali um ensopado e de imediato distribuído. Há um ditado popular que diz que o apressado come cru e passa mal. Isso eu aprendi com a minha mãe quando era bem pequenininho. Foi quando eu quis ali botar o dedinho no angu, e o angu estava muito quente, e eu queimei meu dedo. E lá naquele tempo a mamãe falou assim, o apressado come cru e passa mal. Tem muita gente que bota comida tão quente na boca, que a pele do céu da boca cai, se desfaz, por causa da pressa. E o que aconteceu lá foi algo semelhante. Acabou de ficar pronto, foi distribuído, ninguém experimentou, vamos ver como é que está o sabor, tem muito sal, pouco sal, vamos ver como é que está o tempero. Não, a fome, a pressa fez isso. Muitas vezes também na nossa vida espiritual, a pressa faz com que nós possamos, ao invés de abençoar, amaldiçoar, porque muitas vezes a pressa nos leva a tomar decisões erradas, equivocadas. Muitas vezes a pressa nos leva a uma vaidade de querer mostrar às pessoas que estamos fazendo. Olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o que eu fui fazer. E muitas vezes isso é uma forma de um trabalho espiritualmente egoísta, que não produz ao corpo de Cristo, à igreja, o resultado positivo. A igreja é um corpo e cada função, cada membro desse corpo tem a sua função bem definida e um precisa do outro, ninguém é sozinho. Haja visto o que estamos fazendo nesses dias, com muita calma, sem pressa, mas no mesmo momento tomando conselho com todos para que possamos colocar o melhor possível aqui para todo o povo de Deus. Muitas vezes a pressa pode levar danos à nossa família. A pressa de se dar em casamento,
A pressa que as pessoas estão hoje de se reunir, de fazer aniversário, como se fosse o último ano de um aniversário de alguém dentro de casa. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, deixa essa pressa de lado. A família se reunindo, achando que está em secreto, como se ninguém estivesse vendo, e aonde nós não podemos nos reunir, porque é o primeiro aniversário, é o segundo, é o 10º, é o 5º, eu sempre fiz, então vou chamar, vou reunir. Mas, meus irmãos, vamos nos preparar para o futuro, porque no futuro, com certeza, vamos poder ter de volta tudo aquilo que deixamos de fazer neste ano, durante a pandemia. A pressa para ir para a praia, a pressa para ir para a festa, a pressa para ir para a faculdade, a pressa para ir para a escola. Pais com pressa de mandar os filhos para fora de casa, já estão aí saturados da convivência. Casais com pressa de cada um sair para o seu lado, porque já não se suportam mais dentro de casa. Haja vista a violência doméstica como tem aumentado, irmãos. Muita pressa nessa hora, não é assim o ditado? Ao invés de ser muita calma nesta hora, pessoas estão vivendo muita pressa nessa hora, querendo que as coisas se resolvam. Mas o dono do tempo é Deus. Somente no tempo de Deus tudo vai ser resolvido. A nós nos compete, irmãos, a acalmar o nosso coração e afastar a pressa da nossa vida, da nossa existência. Porque com pressa podemos levar veneno para a panela. E neste veneno da panela, uma pessoa pode trazer males para muitas outras pessoas. Apenas um pode prejudicar um grupo inteiro. Em qualquer ambiente, irmãos, apenas um pode trazer veneno para a panela. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ainda lá no Éden, um lugar perfeito, um lugar santo, um lugar puro, um lugar onde o Espírito de Deus pairava todos os dias. Um lugar onde o homem falava com Deus e Deus falava com o homem todos os dias. Um lugar onde tudo que era necessário para a existência do homem, o homem tinha à sua disposição. Tinha para a sua casa, sem o suor, sem a dor, sem a preocupação do amanhã, sem as ansiedades, sem a doença, onde os animais se submetiam plenamente ao homem. O homem era aquele que dominava de forma perfeita a natureza, porque Deus caminhava com eles ali todos os dias. Num ambiente como esse, a pressa de ser semelhante a Deus levou este homem ao pecado, e a consequência desse pecado foi a morte que veio a todos nós. Por um homem veio o pecado no mundo. Por um homem veio a morte no mundo. Mas eu quero destacar também que por um homem, todo o povo de Deus foi envergonhado. Todo o povo de Deus foi humilhado. Muitos homens de Deus valorosos morreram numa batalha ali contra o povo de Aia. E eu quero falar do pecado de Acã, que está em Josué capítulo 4, versículo 7. E eu gostaria de ler esse texto e fazer algumas abordagens à igreja neste momento. A partir do verso 13 do capítulo 7, Josué nos diz assim: vá, santifica o povo, diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não a retirarem. Ou seja, o povo de Deus, Josué tinha ido para uma guerra por um povo pequeno, um povo frágil, e nesta guerra esse povo de Deus foi humilhado, seus soldados foram mortos, e Josué volta diante de Deus e clama, querendo saber o porquê, e Deus agora vai a Josué e começa a falar: vá, santifica o povo. Ou seja, faltava santificação ao povo, e diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Por um homem só, pelo pecado de Acã, que levou coisas consagradas à destruição e colocou na tenda de sua casa, todo o povo foi envergonhado. Isso pode acontecer também aqui conosco. Apenas um, com o seu pecado, achando que está encoberto. Apenas um,
fazendo algo que Deus não concorda, pode destruir toda a caminhada da igreja, do povo de Deus. Dentro de casa, apenas um, que quem sabe segue lá uma pessoa de youtuber que não é de Deus e começa a falar e começa a pregar e defender essas coisas de pessoas que não é de Deus. E muitas vezes nós, como os pais, também deixa ali os nossos filhos a assistirem e se habituarem com coisas que são consagradas à destruição da família, à destruição das pessoas. E não nos importamos com isso e levamos para a tenda da nossa casa e colocamos práticas inadequadas ao povo de Deus. Isto, por um homem, veio a destruição e a vergonha ao povo de Deus. E nós, por um pai, por uma mãe que não zela pelos seus filhos, também podem trazer destruição no meio da nossa casa. Porque temos praticado e levado para dentro de casa coisas que não convêm. E Deus fala a Josué: vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não a retirarem. Por isso que muitos lares estão sofrendo, por isso que muitos lares estão vendo seus filhos sendo consumidos pelas drogas, por isso muitos lares têm visto seus filhos sendo alienados por traficantes, por pessoas erradas, porque não têm tirado as coisas consagradas à destruição dentro de sua casa. E pior, somos nós como pais que muitas vezes levamos para dentro de casa e as praticamos. Versículo 14: apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Assim Deus determinou a Josué. E aquele que, versículo 15, e aquele que for pego com as coisas consagradas à destruição será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Violar a aliança de Deus é loucura, querido, para nós. Por isso que temos que andar na obediência do Senhor, para que não haja veneno na nossa panela, para que não haja veneno na nossa igreja, para que não haja veneno dentro do nosso lar, para que não haja veneno na nossa vida. Precisamos andar nas ordenanças do Senhor. O povo de Deus não precisa de nada que venha do mundo. Não precisa da música que vem do mundo, não precisa do palavreado que vem do mundo, não precisa da moda que vem do mundo, não precisa da filosofia que vem do mundo, não precisa dos comportamentos vergonhosos, impuros que vêm deste mundo. E muitos, no afã da pressa de encher as suas igrejas, estão esquecendo de andar na aliança do Senhor e preferem violar a aliança e cometerem um erro danoso, loucura em seus templos, loucura no meio do povo. No versículo 16, na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas, fez o clã dos zeraístas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zirim. Josué fez a família de Ziri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zera, da tribo de Judá, foi o escolhido. Da tribo de Judá, Acã pertencia, e ele foi o escolhido, querido. Podemos esconder tudo da nossa casa, de todas as pessoas. Podemos varrer todos os lixos da nossa casa para debaixo de um tapete quando alguém chega e bate à nossa porta. Podemos esconder tudo. Podemos esconder toda aquela quebra de aliança que temos com Deus. Podemos esconder tudo aquilo que é santo e que não praticamos dentro da casa, dentro dos nossos lares e dentro da igreja. Mas não podemos esconder de Deus. Certa feita, alguém chegou até nós e falou assim: pastor, o senhor pode guardar um segredo? E eu perguntei para ela uma coisa: alguém além de mim já sabe? E além de você? Não. Então só você e eu, e agora eu vou tomar conhecimento disso que sabemos. Ela só. Eu falei assim: engano seu, porque Deus já sabe. Deus já sabe o seu segredo.
Não importa se eu vou ouvir ou deixar de ouvir. Deus já sabe o seu segredo. Porque essa palavra segredo, irmãos, só existe no seu conceito original para quem não crê em Deus. Para quem não crê no Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus criador de todas as coisas. O segredo só existe para essas pessoas. Mas para aqueles que creem em Deus, sabe que Deus conhece todas as coisas. Tanto do justo quanto do ímpio. O Salmo 1 diz isso: o caminho do justo, ele vai prevalecer, mas o caminho do ímpio será destruído, será um caminho de dor. Não prevalecerão na congregação. O que vai acontecer com Acã é exatamente isso. Deus viu o seu pecado, Deus viu a sua quebra de aliança, e por uma família, por um homem, veio a ruína, veio a desgraça à casa de Israel. Todo o povo foi penalizado ali na guerra contra Ai, e agora toda a sua família, toda a sua descendência, todos os seus pertences seriam agora eliminados da face da terra, porque Acã quebrou a aliança de Deus, provocando o mal em sua casa, a ruína em sua casa. Versículo 19: então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-nos o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, versículo 21, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão de minha tenda com a prata por baixo. Acã ainda teve a dignidade da confissão, porque sabia que não poderia esconder de Deus o que estava acontecendo. Entre os clãs, entre os príncipes das famílias, Deus falou a Josué: é Acã, e Deus não erra, querido. Deus não erra quando julga. Deus não erra quando fala o que está acontecendo conosco. Deus sabe todas as coisas. E Josué ali, para confirmar essa confissão de Acã, o versículo 22 diz: Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com uma prata por baixo. Retiraram-na da tenda e as levaram a Josué, e todos os israelitas as puseram perante do Senhor. Colocaram diante do Senhor os pecados escondidos de Acã dentro de sua casa, dentro de sua tenda. Isso nos revela também que os pecados internos que temos cometidos é revelado ao Senhor todos os dias. O pecado do meu coração, a cobiça do meu coração, Deus conhece. O pecado que está dentro de sua casa, Deus conhece. O pecado que está dentro desta casa, da igreja, Deus conhece. Nada está escondido aos olhos de Deus. É por isso que muitas vezes, quando vemos veneno, experimentando veneno, e a morte em nosso meio, morte espiritual, morte física, muitas vezes não levamos em consideração que tudo isso que vem acontecendo conosco é porque nós estamos quebrando a aliança de Deus. Na pressa, até mesmo de pregar a palavra, quebramos a aliança de Deus. Queremos fazer tudo do nosso jeito, tudo que achamos que é hoje moderno e interessante, mas esquecemos de considerar se é a vontade de Deus. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. E disse Josué, queridos: por que vocês nos causou esta desgraça? Foi a pergunta. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, primeiro Acã, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedra, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo de sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Por um homem só, toda uma família foi penalizada. Por um homem só, por um pecado só de um homem, todo um povo foi envergonhado diante de uma guerra.
E Deus agiu com justiça, irmãos, porque houve quebra de aliança. Talvez nos dias de hoje tem mais sido pregado entre nós que Deus é bom, que Deus salva, que Deus é misericordioso, que Deus é zeloso, que Deus é santo, que Deus é puro. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, ai, graça e paz, irmãos. Ai, como é bom ser de Deus. As filosofias têm sido desse tipo, de apresentar um Deus extremamente bom, e é verdadeiro, porque Deus é bom. Mas muitas vezes não apresentamos que Deus é justo. Muitas vezes não falamos que Deus julga. E muitas vezes temos vergonha e receio de falar que o pecado gera morte. E muitas vezes hoje falar de pecado traz constrangimento ao coração do povo de Deus. E muitos têm tentado amordaçar a boca daqueles que pregam contra o pecado, que pregam contra aqueles que estão quebrando a aliança de Deus, que estão provocando a morte espiritual da sua família, que estão provocando a morte espiritual da sua igreja e, consequentemente, distribuindo veneno a todas as pessoas que ouvem o Evangelho de Deus, o Evangelho fácil, o Evangelho que só serve ao homem, aonde o homem não tem nada para fazer para agradar a Deus, a não ser pedir a sua prosperidade e a sua alegria, aonde o homem não precisa se arrepender dos seus pecados, aonde o homem não precisa mudar a trajetória do seu caminho, aonde o homem acha que Deus se satisfaz com o pecado, ao invés do sacrifício de santificação, negar a si mesmo, esmurrar a carne, até que possamos ficar firmes diante do Senhor, puro e santo, para podermos, a exemplo de Eliseu, sermos homens que tratam da sociedade com poder, que possamos entrar na casa de uma viúva e multiplicar o seu azeite até o fim de sua vida, aonde podemos olhar para uma senhora já velha, sem poder ter família, e orar: Deus, e abençoe, e esta mulher volta até a sua família, aonde nós podemos olhar um veneno na panela e, em nome do Senhor Jesus, retirar este veneno, aonde nós podemos olhar homens, multidão faminta, e com 10 pães alimentar as multidões. Hoje nós temos muitos pães e não conseguimos alimentar as multidões. Hoje temos muitas orações, mas não conseguimos encher as panelas de azeite do povo. Hoje temos muitas orações, mas poucos milagres. Só a misericórdia de Deus. Porque há veneno na panela. Há pecados não arrependidos. Há vidas não consagradas, mas que fazem questão de dizer que é de Deus e para Deus. Nós precisamos refletir sobre isso nesse tempo de pandemia, irmãos. O papel da igreja nesse tempo tem que ser crucial, tem que ser com a verdade de Deus e não com a mentira do mundo. O mundo precisa saber que Deus permitiu tudo isso para que o nome dele fosse glorificado entre nós, para que o teu povo se arrependesse do pecado, para que o teu povo se aproximasse mais de Deus, para que o teu povo amasse mais a sua família e ensinasse a sua família no caminho que deve andar, para que o povo de Deus aprendesse que culto que Deus gosta não é um culto de espetáculo, com casas cheias, com pessoas lotadas, que pulam, que gritam, que cantam, que fazem as suas coreografias, mas é um culto vazio, sem milagres, sem unção, para que nós podemos aprender que templos fabulosos, confortáveis, enormes, caríssimos, que funcionam às vezes uma vez por semana, não é suficiente para alimentar o povo. O que é suficiente é um povo que se dobra diante do Senhor e permanece fiel à aliança do Senhor em todo o tempo. É esta a unção que Deus quer, é esse povo que Deus deseja, é dessa forma que Deus vai retirar o mal de diante de nós. O fogo da ira do Senhor sairá do nosso meio e voltaremos a ser um povo aonde podemos fazer a vontade de Deus na unção e no poder para a glória dele. O que estamos fazendo hoje, irmãos? Estou olhando para uma câmera com alguns irmãozinhos aqui presentes, muitos lares nos assistindo. A igreja triunfante está avançando. Mas eu espero que aonde você esteja, seja a igreja de Deus, a casa de Deus. Não uma casa de Acã, com pecados escondidos. Que a sua casa não seja uma casa que quebrou a aliança de Deus, mas que sua casa seja uma casa de arrependimento hoje. Que volte aos princípios de Deus, à aliança de Deus.
e que seja referência de Deus na sua sociedade. E eu encerro dizendo, e considerando o versículo 41, que nos fala assim: porém, ele disse: trazei farinha. E deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Queridos, eu confesso que se eu estivesse presente ali naquela reunião, naquele momento, e tivéssemos presenciado que havia veneno na panela, sabe o que eu faria? Eu ia falar assim: joga a comida fora. Seria a minha resposta: joga a comida fora. E quem comeu o veneno ficaria olhando para ela e falar assim: ai Deus, tem misericórdia, Senhor. Ô Senhor, cura, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, cura, Senhor. Era o mais fácil fazer. Mas quando o profeta Eliseu ouve que há veneno na panela, a morte na panela, ele fala: trazei farinha. Farinha. No meu entender, queridos, particularmente, eu acho que farinha é um alimento que tem em toda casa, né? Nós estamos vendo aí o arroz como está difícil de comprar, mas farinha todo mundo compra. E o que nós podemos fazer de paralelo entre a farinha e a cura é o seguinte: na verdade, a farinha não tinha nenhuma propriedade medicinal de cura. A farinha não curava. Embora tenha tirado um pouco da acidez ou da amargura da erva, né, que ela poderia fazer isso, mas ela não curava aquele veneno. Então, somente com o acréscimo da farinha, a comida se tornou saudável. Então, essa farinha usada por Eliseu provavelmente seria uma farinha de trigo, muito usada para os pães e bolos daquela época. Isso nos faz ir à palavra de Deus e ver dois grandes exemplos. O primeiro está em Jeremias 23, 28, onde diz que o trigo representava a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, a mensagem bíblica é pregada na sua íntegra, na sua verdade, na sua plenitude, a verdade liberta, salva. João 8, 32. E cura, como diz Mateus 8, 8, aos ouvintes de qualquer mal. Então aquele trigo, aquela farinha representava a palavra de Deus. Era ali que nós podemos também perceber que se ela representava a palavra de Deus, representava o pão da vida. Aquele Cristo que foi moído na cruz, por mim e por você. E esta farinha foi lançada na panela e tirou a morte, o veneno, e salvou aqueles homens da morte. E hoje o único remédio para a morte é Jesus. Nós precisamos derramar Jesus dentro de nossas casas, irmãos. Nós precisamos derramar Jesus em nossa igreja. Nós precisamos derramar Jesus na sociedade. Jesus é o remédio para que todos possam ver que existe Deus em Israel. A igreja tem essa missão de derramar farinha neste mundo cheio de veneno. Neste mundo que está vivendo um momento extremo. E não é só da pandemia. Momento de corrupção, momento de violência urbana, momento de violência doméstica. O mundo está longe de Deus, está envenenado, cheirando morte, onde os abutres já estão voando, procurando os seus cadáveres todos os dias. E o remédio está em nossas mãos, Jesus. Se você quebrou esta aliança com Deus, se você já levou veneno para dentro de sua casa, hoje é dia de você se arrepender. Diferente de Acã, hoje nós somos agraciados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Então que nesta noite você possa confessar os seus pecados, retirar de dentro de sua casa os venenos que têm destruído a sua família e levado a sua família para longe de Deus. Retirar do seu coração hábitos, costumes que têm te afastado de uma santidade plena com Deus.
restaura a sua comunhão com Deus, derrame a farinha dentro de sua casa, derrame a pessoa de Cristo dentro de sua casa, e você salvará a sua família e toda a sua geração. Por um homem veio o pecado no mundo, por um homem foi lançado veneno na panela, por um homem toda uma casa, pelo pecado de Acã, foi ali eliminada. Também por um homem, todos podem chegar à salvação e viver plenamente a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que é Jesus, e que esta noite Ele esteja sendo lançado em sua vida, em sua casa, para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém.